Deus criou Adão. Mas essa história sempre foi sobre você. Durante séculos, milhões de pessoas acreditaram que a história de Adão servia apenas para explicar o início da humanidade. Leram Gênesis como um relato distante, preso a um jardim, a uma árvore e a um homem que viveu em um passado impossível de alcançar. Mas nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, existe uma revelação que muda completamente essa perspectiva. Talvez a maior pergunta nunca tenha sido quem foi Adão. Talvez a pergunta certa seja: por que Deus fez essa história parecer tão distante se ela continua acontecendo dentro de cada ser humano? A resposta mais comum é simples. Adão foi o primeiro homem criado por Deus. No entanto, essa definição explica apenas a superfície da narrativa. Ela descreve os acontecimentos, mas não revela o significado. Se isso está fazendo sentido para você, então esse é o seu lugar aqui. Deixe o like para fortalecer esse conteúdo e ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas que também estão prontas para enxergar essa verdade. Se inscreva no canal Viva o Fim, porque aqui é um espaço de despertar, reflexão e acolhimento. Sem julgamento, só entendimento. E compartilhe com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Às vezes, uma única mensagem pode mudar completamente a forma como uma pessoa enxerga a própria vida. Neville insistia que a Bíblia não foi escrita como um livro de biografias, nem como um registro histórico comum. Para ele, cada personagem representa um movimento da consciência humana. Quando essa chave é ignorada, a escritura se transforma apenas em informação. Quando ela é compreendida, cada página deixa de falar sobre pessoas antigas e começa a revelar aquilo que acontece silenciosamente dentro de você. Existe um detalhe curioso em Gênesis que quase nunca recebe a atenção que merece. Deus cria um homem perfeito, coloca esse homem em um jardim perfeito e, ainda assim, a história não permanece na perfeição. Algo acontece, um movimento começa. Uma aparente queda inaugura toda a experiência humana. Se Deus é onisciente, nada disso poderia tê-lo surpreendido. Então surge uma pergunta inevitável. Será que aquilo que chamamos de queda era realmente um acidente? Ou será que fazia parte de um propósito muito maior, escondido nas entrelinhas desde o primeiro capítulo da Bíblia? Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, existe uma ideia que desafia quase tudo o que aprendemos desde crianças. Deus não cria o homem para abandoná-lo ao sofrimento. Deus cria o homem para experimentar sua própria criação a partir de dentro. Essa diferença parece pequena, mas muda absolutamente tudo. Um artista conhece sua obra porque a contempla. Deus, porém, quis conhecê-la vivendo-a. Essa é uma afirmação profunda, porque transforma a criação em participação. Mas se isso for verdade, uma pergunta ainda permanece sem resposta. Quem exatamente é Adão nessa experiência? É aqui que muitos se precipitam e oferecem respostas rápidas demais. Dizem que Adão representa simplesmente a humanidade, ou apenas o primeiro homem, ou apenas um símbolo religioso. Neville nunca tratava as escrituras dessa maneira superficial. Ele caminhava lentamente por cada símbolo, mostrando que a Bíblia fala da jornada da própria consciência. É por isso que entender Adão exige abandonar, ainda que por alguns instantes, tudo aquilo que parece óbvio. Algumas verdades não são escondidas porque são complicadas. Elas permanecem ocultas porque parecem simples demais para despertar nossa atenção. Há um versículo pouco explorado que começa a iluminar esse mistério. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus chama o homem e pergunta: "Onde estás?" Durante muito tempo, essa pergunta foi interpretada como se Deus estivesse procurando alguém que havia desaparecido. Neville via algo muito mais profundo. Um Deus infinito jamais perderia sua própria criação. Então, por que perguntar? Talvez essa não fosse uma pergunta sobre localização. Talvez fosse uma pergunta sobre identidade. Não era Deus tentando encontrar Adão. Era a consciência sendo chamada a lembrar quem realmente era. Se essa interpretação estiver correta, toda a narrativa muda de direção. A história deixa de ser sobre um homem escondido entre árvores e passa a ser sobre algo que acontece sempre que a consciência esquece sua verdadeira natureza.
Talvez seja por isso que tantas pessoas buscam Deus durante a vida inteira e continuam sentindo um vazio que nenhuma conquista consegue preencher. Elas procuram externamente aquilo que, segundo Neville, jamais deixou de existir dentro delas. Mas se Adão não é apenas um personagem, quem realmente está dormindo por trás desse nome? É exatamente aí que a jornada começa. Durante toda a vida, talvez você tenha imaginado Deus como um observador distante, contemplando a humanidade de algum lugar além do céu. Essa imagem parece confortadora, mas Neville Goddard propõe algo muito mais radical. Para ele, Deus não permaneceu separado da criação. Deus tornou-se a própria criação. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, uma verdade se repete como um fio invisível. Deus não quis apenas criar o homem. Deus quis experimentar a vida através do homem. Essa diferença muda completamente a maneira de compreender a existência. Pense em um escritor que conhece cada detalhe do romance que escreveu. Ele domina cada personagem, cada cenário e cada acontecimento. Ainda assim, existe uma experiência que lhe escapa: sentir a história pelos olhos de um personagem. Segundo Neville, foi exatamente isso que Deus realizou. Ele entrou em sua própria criação, não como um visitante, mas como aquele que vive cada alegria, cada medo, cada esperança e cada dúvida. Se isso é verdade, então Adão jamais poderia representar apenas um indivíduo. Ele representa o início dessa experiência divina. É por isso que Neville insistia que a Bíblia é um drama psicológico e espiritual. Cada personagem revela um movimento da consciência e não apenas um acontecimento histórico. Quando Deus cria Adão, não está simplesmente moldando um corpo do pó da terra. Está iniciando uma jornada em que a própria consciência infinita aceita experimentar os limites da condição humana. Esse é um pensamento difícil de aceitar porque desafia séculos de interpretações literais. Mas quando essa chave é encontrada, toda a narrativa começa a fazer sentido de uma maneira surpreendente. Talvez você esteja se perguntando por que Deus faria algo assim. Se ele já conhece todas as coisas, por que precisaria viver como homem? Neville respondia que existe uma diferença entre conhecer intelectualmente e conhecer por experiência. É impossível compreender plenamente a alegria sem atravessar a tristeza. É impossível compreender a liberdade sem conhecer a sensação de estar limitado. Deus não buscava informação. Deus buscava experiência. E essa experiência exigia algo que parecia impossível para o infinito: esquecer por um tempo quem realmente era. Essa ideia encontra um eco impressionante em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. O texto afirma que Cristo, existindo em forma de Deus, esvaziou-se e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Neville via nessa passagem uma descrição do próprio movimento da consciência divina. Deus não perdeu sua natureza, apenas aceitou ocultá-la temporariamente para viver a aventura da existência humana. Esse esvaziamento não representa fraqueza, representa o maior ato criativo já realizado. Quando essa perspectiva começa a fazer sentido, uma pergunta inevitável surge no coração. Se Deus aceitou ocultar sua própria grandeza para viver como homem, como esse esquecimento acontece? Em que momento a consciência infinita passa a acreditar que é apenas um corpo, um nome, uma profissão, uma história marcada por sucessos e fracassos? Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, essa talvez seja uma das perguntas mais importantes de toda a Bíblia, porque dela depende a compreensão do verdadeiro significado de Adão. A resposta não está em uma árvore, nem em um fruto, nem em uma serpente, vistos apenas como elementos de uma narrativa antiga. A resposta está em algo que acontece silenciosamente dentro de cada pessoa todos os dias. Antes de entender por que Adão esquece quem é preciso compreender que esse esquecimento nunca foi um erro sem propósito. Segundo Neville, ele faz parte do próprio caminho do despertar. E é justamente nesse ponto que uma das frases mais profundas de toda a sua obra começa a revelar seu verdadeiro significado. Porque, segundo Neville, existem momentos em que uma única frase consegue revelar aquilo que capítulos inteiros parecem incapazes de explicar. É exatamente por isso que ele afirma:
Em Adão, Deus dorme. Em Cristo, Deus desperta. À primeira vista, essa afirmação parece apenas uma reflexão poética, mas ela é muito mais do que isso. Ela responde por que o esquecimento nunca foi um erro. Se Deus realmente entrou em sua criação, como Neville ensinava, então ele não poderia permanecer consciente de toda a sua infinitude e, ao mesmo tempo, experimentar autenticamente a condição humana. Para viver plenamente essa experiência, a consciência precisava aceitar um véu temporário de esquecimento. Dormir, portanto, nunca significou deixar de ser Deus. Esse talvez seja o detalhe mais importante de toda a interpretação de Neville. Quando alguém sonha, continua sendo exatamente a mesma pessoa, embora durante o sonho aceite como reais acontecimentos que desaparecerão no instante em que abrir os olhos. O sonho não altera a identidade do sonhador, apenas altera sua percepção. Neville utiliza essa mesma imagem para explicar Adão. Deus continua plenamente presente, mas experimenta a realidade através de uma consciência que, por algum tempo, acredita ser apenas humana. É justamente nesse instante que a história de Gênesis deixa de acontecer apenas nas páginas da Bíblia e começa a acontecer silenciosamente dentro de cada pessoa. Sempre que a consciência passa a acreditar que sua identidade depende daquilo que os olhos veem, dos resultados que obtém ou das circunstâncias que enfrenta, ela entra no mesmo estado descrito simbolicamente como Adão. Nada mudou em Deus. O que mudou foi apenas o ponto de vista da própria consciência. É isso que Neville chama de sono espiritual. Não a ausência de Deus, mas o esquecimento temporário da verdadeira identidade divina. Essa compreensão transforma completamente aquilo que a maioria das pessoas chama de queda. Durante séculos, ensinaram que Adão caiu porque desobedeceu. Neville convida o leitor a enxergar um movimento muito mais profundo. A verdadeira queda acontece quando a consciência troca sua certeza interior pela autoridade dos sentidos. Pela primeira vez, ela deixa de viver a partir do eu sou e passa a viver a partir daquilo que parece ser. Não é uma queda geográfica, é uma mudança de identidade. É exatamente nesse momento que nasce a ilusão da separação, embora nenhuma separação real jamais tenha acontecido. Agora, observe algo extraordinário. Se o problema nunca foi a distância entre Deus e o homem, então toda a busca espiritual muda de direção. O objetivo deixa de ser alcançar Deus e passa a ser recordar aquilo que nunca foi perdido. É por isso que Neville insistia tanto que a imaginação não é uma faculdade humana comum. Ela é a própria atividade de Deus dentro do homem. Enquanto a consciência acredita ser apenas um corpo, utiliza esse poder sem perceber sua origem. Mas quando começa a despertar, descobre que aquilo que chamava de imaginação era, desde o princípio, a presença criadora operando silenciosamente em seu interior. Nesse momento, um detalhe das Escrituras começa a ganhar uma força completamente diferente. Deus chama: "Onde estás?" Não porque desconheça o paradeiro de Adão, mas porque todo despertar começa quando a consciência é confrontada com a pergunta mais importante da existência: quem acredita que eu sou neste momento? Enquanto essa resposta for construída pelos sentidos, Adão continuará dormindo. Quando essa resposta voltar a nascer do eu sou, algo começa a despertar que jamais esteve realmente adormecido, apenas esquecido. E talvez seja exatamente por isso que Neville nunca apresentou Cristo como um personagem que veio substituir Adão. Essa seria apenas outra história. O que ele enxergava nas Escrituras era infinitamente mais profundo. Cristo representa a própria consciência, lembrando aquilo que sempre foi antes mesmo do primeiro pensamento de limitação surgir. Quando essa compreensão começa a nascer, a história de Adão deixa definitivamente de falar sobre um homem antigo e passa a revelar pela primeira vez a verdadeira história daquele que olha para o espelho todos os dias, sem ainda perceber quem realmente é. A pergunta deixa de ser quem foi Adão e passa a ser quem continua acreditando ser Adão neste exato instante. É justamente nesse ponto que Neville rompe com quase todas as interpretações tradicionais da Bíblia. Para ele, Cristo não aparece para fundar uma religião
nem para criar um novo caminho espiritual. Cristo aparece para revelar a identidade que jamais deixou de existir. O despertar não acrescenta algo ao homem. O despertar remove a ilusão que o impedia de reconhecer aquilo que sempre esteve presente. É por isso que a jornada inteira acontece dentro da consciência e nunca fora dela. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, percebi que ele evitava tratar Cristo apenas como um personagem histórico. Ele dizia que Cristo é o padrão do despertar da consciência. Isso significa que a experiência descrita nas Escrituras não pertence exclusivamente a Jesus, mas revela aquilo que todo ser humano está destinado a experimentar. Essa afirmação pode parecer ousada à primeira vista, mas ela percorre praticamente toda a interpretação bíblica de Neville. A Bíblia deixa de contar a biografia de algumas pessoas especiais e passa a revelar o destino espiritual da humanidade inteira. Essa compreensão lança uma nova luz sobre Lucas, capítulo 17, versículo 21, quando é dito que o reino de Deus está dentro de vós. Neville insistia que essa declaração não poderia ser apenas uma figura de linguagem. Se o reino está dentro, então o encontro com Deus não depende de um lugar, de uma época ou de uma autoridade externa. O verdadeiro movimento acontece quando a consciência deixa de buscar sua identidade no mundo visível e começa a reconhecer a presença que silenciosamente sustenta cada pensamento, cada imaginação e cada sensação de existir. É exatamente por isso que Neville dedicava tanta importância à imaginação. Para ele, imaginar nunca foi brincar de criar cenários mentais. Imaginar é participar da própria atividade criadora de Deus. Enquanto Adão dorme, a imaginação é usada de maneira inconsciente, reproduzindo medos, expectativas e limitações. Quando a consciência desperta, percebe que esse mesmo poder sempre esteve moldando sua experiência. A diferença não está no poder recebido. A diferença está em finalmente reconhecer quem é o verdadeiro autor por trás desse poder. Talvez agora faça sentido compreender por que tantas pessoas passam anos tentando transformar a realidade sem conseguir resultados duradouros. Elas lutam contra os efeitos, mas continuam alimentando a mesma identidade interior. Mudam comportamentos, mudam estratégias, mudam ambientes, porém continuam acreditando ser a mesma pessoa limitada. Neville afirmava que nenhuma transformação verdadeira começa nas circunstâncias. Toda mudança autêntica nasce quando a consciência aceita abandonar a velha identidade e passa a viver a partir de uma nova convicção sobre si mesma. Primeiro, desperta o ser. Depois, responde o mundo. Esse princípio aparece de forma extraordinária em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Neville via esse versículo como uma descrição da mudança de estado da consciência, e não da criação de um novo indivíduo. Nada é acrescentado à essência divina. Apenas a antiga identificação deixa de governar a percepção. Adão não precisa ser destruído. O sono precisa terminar. Quando a consciência desperta, ela percebe que nunca deixou de ser aquilo que buscava encontrar. Então, talvez a pergunta mais importante não seja se Deus criou Adão, mas por que você ainda acredita ser apenas Adão. Enquanto essa identidade parecer definitiva, a vida continuará sendo interpretada pelos limites dos sentidos. Mas, no instante em que a consciência reconhece o Eu Sou como sua verdadeira origem, tudo começa a reorganizar-se de dentro para fora. Não porque Deus finalmente decidiu aproximar-se de você, mas porque você começa a perceber que jamais respirou um único segundo separado dele. É nesse reconhecimento que a história deixa de ser uma lembrança antiga e se transforma na experiência mais íntima da sua própria existência. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, existe uma percepção que transforma completamente a maneira como alguém passa a observar a própria vida. O sono de Adão não acontece apenas uma vez. Ele se manifesta sempre que a consciência entrega aos acontecimentos exteriores o poder de definir quem ela é. Cada notícia capaz de roubar sua paz,
Cada opinião que altera seu valor, cada medo que convence você de que seu futuro está decidido pelas circunstâncias, revela o mesmo mecanismo descrito simbolicamente em Gênesis. A história continua acontecendo porque a consciência continua esquecendo sua verdadeira origem. Talvez seja por isso que Neville repetia tantas vezes que o mundo não cria a consciência. É a consciência que projeta o mundo que experimenta. Essa afirmação parece difícil até que um detalhe comece a chamar sua atenção. Antes de qualquer transformação visível acontecer, ela sempre nasce como um estado invisível. Primeiro alguém passa a sentir-se fracassado e depois encontra fracassos por toda parte. Primeiro sente-se indigno e depois interpreta cada situação como confirmação dessa crença. O mundo exterior não inicia esse processo. Ele apenas reflete, com impressionante fidelidade, aquilo que a consciência já aceitou como verdadeiro. É exatamente aqui que muitos compreendem a técnica de Neville, mas deixam escapar sua essência. Eles tentam imaginar uma vida melhor enquanto continuam acreditando ser a mesma pessoa limitada que sempre foram. Neville insistia que imaginar não significa desejar intensamente alguma coisa. Significa ocupar internamente o estado de quem já é aquilo que deseja ser. Essa diferença muda tudo. Não é a imaginação tentando convencer a realidade. É a consciência assumindo uma identidade diferente antes que os sentidos tenham qualquer prova dela. Quando essa chave é encontrada, o próprio significado da fé deixa de parecer abstrato. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é apresentada como a certeza das coisas esperadas e a convicção daquilo que ainda não se vê. Neville interpretava essa passagem como uma descrição precisa do funcionamento da consciência. A fé não nasce quando os olhos finalmente enxergam a mudança. Ela nasce quando a identidade interior já deixou de depender daquilo que os olhos mostram. É nesse instante que Adão começa, silenciosamente, a despertar. Observe como isso muda até a forma de enfrentar os dias difíceis. A consciência desperta não ignora os problemas, nem finge que eles não existem. Ela simplesmente se recusa a aceitar que eles tenham autoridade para definir sua identidade. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre viver como Adão adormecido e viver como Cristo desperto. O primeiro pergunta constantemente: o que está acontecendo comigo? O segundo começa a perguntar: a partir de qual estado de consciência estou enxergando tudo isso? A pergunta muda, e com ela, muda também toda a experiência da realidade. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, percebi que o verdadeiro despertar nunca produz arrogância. Pelo contrário, quanto mais alguém reconhece a presença divina dentro de si, menos necessidade sente de competir, provar valor ou controlar o mundo ao redor. Surge uma confiança silenciosa, quase impossível de explicar. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a consciência finalmente compreendeu que existe algo infinitamente mais profundo do que qualquer circunstância passageira. É essa estabilidade interior que Neville chamava de viver a partir do eu sou. Então talvez a maior evidência de que Adão começa a despertar não seja um milagre extraordinário, nem uma experiência mística difícil de descrever. Talvez seja algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. É o instante em que você deixa de perguntar se Deus ainda está com você e passa a perceber que nunca respirou um único momento separado dele. Quando essa verdade deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma experiência viva da consciência, a história de Adão finalmente revela aquilo que sempre tentou ensinar desde o primeiro capítulo da Bíblia. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, existe um momento em que toda a Bíblia parece deixar de ser um livro, para transformar-se em um espelho. Você percebe que Deus nunca esteve tentando convencê-lo de alguma verdade. Deus sempre esteve tentando fazê-lo lembrar daquilo que sua própria consciência esqueceu ao entrar na experiência humana. Esse é o verdadeiro significado do despertar. Não é adquirir um novo poder, porque nenhum poder lhe falta. É retirar o véu que fez você acreditar durante toda a vida que era apenas alguém tentando sobreviver em um mundo separado da fonte que o criou.
Quando Neville afirma que Cristo desperta em você, ele não está falando de uma mudança psicológica comum, nem de um estado passageiro de entusiasmo espiritual. Ele está descrevendo a maior transformação que uma consciência pode experimentar. Pela primeira vez, o homem deixa de viver como efeito das circunstâncias e reconhece que sempre foi a causa invisível por trás delas. Essa percepção não elimina os desafios da vida, mas elimina a crença de que eles possuem autoridade sobre sua identidade. O mundo continua apresentando acontecimentos, porém já não consegue definir quem você é. É exatamente por isso que Neville dedicava tanta importância ao nome revelado a Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu sou o que sou. Para ele, esse não era apenas um nome divino. Era a revelação da verdadeira identidade presente em cada ser humano. Sempre que você diz eu sou, está utilizando o mesmo nome que Deus revelou sobre si. A diferença é que quase sempre essa afirmação é imediatamente aprisionada por limitações. Eu sou ansioso. Eu sou fracassado. Eu sou comum. Sem perceber, a consciência utiliza o nome de Deus para confirmar estados que nunca fizeram parte de sua natureza eterna. Talvez seja esse o hábito mais silencioso de Adão adormecido. Não é cometer grandes erros, nem viver distante de qualquer religião. É usar diariamente o eu sou para fortalecer aquilo que deseja abandonar. Neville via nisso uma das maiores tragédias da experiência humana. O homem possui a chave da criação nos próprios lábios, mas a utiliza para construir as paredes da prisão onde acredita estar vivendo. Enquanto essa identificação permanece inconsciente, o mundo apenas devolve aquilo que a consciência insiste em declarar sobre si mesma. Não como castigo, mas como reflexo fiel da identidade assumida. Quando essa compreensão amadurece, algo extraordinário acontece. A pessoa deixa de perguntar qual técnica produzirá determinado resultado e começa a observar quem está utilizando essa técnica. Essa mudança parece pequena, mas altera completamente a direção da jornada. O verdadeiro poder nunca esteve no método, sempre esteve na identidade daquele que imagina. Neville não ensinava pessoas a manifestarem objetos, ele ensinava consciências a despertarem para sua natureza criadora. Todo o restante surge como consequência inevitável dessa mudança interior. É nesse ponto que a frase "Em Adão Deus dorme, em Cristo Deus desperta" revela uma profundidade ainda maior. Cristo não desperta para tornar-se Deus. Cristo desperta porque jamais deixou de sê-lo. Da mesma forma, a consciência humana não desperta para conquistar a presença divina. Ela desperta para reconhecer que a presença sempre sustentou cada pensamento, cada batida do coração e cada instante da existência, mesmo durante o período em que parecia viver separada dela. O despertar não cria uma nova realidade, apenas dissolve a ilusão que impedia você de enxergá-la. Então talvez a maior surpresa escondida na história de Adão seja esta. Deus nunca esperou que você encontrasse um caminho até ele. O caminho sempre foi o inverso. Deus percorreu toda a experiência humana para que, um dia, você pudesse abrir os olhos e reconhecer que aquele que buscou durante toda a vida nunca esteve distante, nunca esteve escondido e nunca deixou de habitar a própria consciência. Nesse instante, a história deixa definitivamente de ser sobre Adão. Ela passa a ser sobre o momento mais extraordinário que um ser humano pode viver. Lembrar com absoluta convicção quem sempre foi antes mesmo do primeiro medo nascer. Talvez agora fique claro por que Neville jamais tratou a Bíblia como um livro destinado a contar o passado da humanidade. Para ele, as Escrituras descrevem o maior acontecimento que pode existir. Deus vivendo a experiência de tornar-se homem para finalmente despertar como Deus dentro do homem. É por isso que Adão nunca foi apenas o início da história. Adão representa o instante em que o infinito aceita vestir as limitações do tempo, do espaço e da identidade humana. Cristo representa o instante em que esse mesmo infinito retira o último véu e reconhece a si mesmo. A jornada inteira acontece dentro da consciência. Quando essa compreensão amadurece,
uma pergunta desaparece para sempre. Durante anos, talvez você tenha perguntado onde Deus estava, enquanto enfrentava perdas, medos, rejeições e momentos em que tudo parecia desmoronar. Neville responde essa pergunta de forma quase desconcertante. Deus estava exatamente onde sempre esteve, vivendo cada uma dessas experiências através de você. Não como um espectador distante observando sua dor, mas como a própria vida experimentando o caminho que levaria ao despertar. Isso não transforma o sofrimento em algo desejável, mas revela que nem mesmo os momentos mais escuros conseguiram separar você da presença que sustentava cada segundo da sua existência. É justamente por isso que a frase "Em Adão, Deus dorme, em Cristo, Deus desperta" possui uma profundidade que dificilmente pode ser esgotada. Ela não fala sobre dois seres, dois povos ou duas religiões. Ela fala sobre dois estados da mesma consciência. Enquanto você acredita ser definido pelos sentidos, Deus experimenta simbolicamente o sono de Adão. Quando você reconhece o "Eu sou" como sua verdadeira identidade, o mesmo Deus desperta em Cristo. Nada novo foi criado. Nada precisou aproximar-se de você. Apenas aquilo que sempre foi verdadeiro deixou de permanecer escondido atrás das aparências. Talvez seja por isso que João, capítulo 10, versículo 30, registre uma declaração tão extraordinária. Eu e o Pai somos um. Neville nunca viu essas palavras como um privilégio exclusivo de Jesus. Ele as enxergava como a revelação do destino espiritual de toda a consciência desperta. O objetivo da jornada nunca foi convencer você a admirar Cristo à distância. O objetivo sempre foi conduzi-lo à mesma percepção que Cristo expressa. Não uma imitação, uma revelação. Não uma recompensa futura, um reconhecimento interior que dissolve silenciosamente a antiga crença da separação. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, percebi que o verdadeiro despertar não produz pessoas que se sentem superiores às outras. Produz pessoas que deixam de sentir-se separadas delas. Quando a consciência reconhece a presença divina em si mesma, inevitavelmente começa a reconhecê-la em todos. O medo perde espaço para a compreensão. A competição cede lugar à criação. A necessidade de provar valor desaparece, porque aquele que conhece sua verdadeira identidade já não precisa buscá-la na aprovação do mundo. A paz deixa de depender das circunstâncias e passa a nascer daquilo que nunca muda. Então, quando voltar a ler o primeiro capítulo de Gênesis, talvez você já não encontre apenas um homem formado do pó da terra. Talvez encontre a história da própria consciência, aceitando o desafio mais extraordinário de todos: esquecer temporariamente sua origem para descobrir, por experiência própria, que jamais deixou de ser aquilo que buscava. Talvez compreenda que Deus nunca escreveu essa narrativa para responder de onde a humanidade veio. Deus a escreveu para responder quem você realmente é. E quando essa resposta deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma experiência viva, a Bíblia inteira passa a fazer sentido de uma maneira que nenhuma leitura literal conseguiria revelar. Se existe uma verdade capaz de permanecer quando todas as interpretações desaparecem, talvez seja esta: você nunca foi um ser humano tentando alcançar Deus. Você sempre foi Deus experimentando a condição humana até chegar ao instante de recordar sua própria identidade. Esse é o verdadeiro significado de Adão segundo Neville Goddard. Não o homem que perdeu o paraíso, mas a consciência que aceitou atravessar o véu do esquecimento para descobrir que o reino jamais esteve distante. E talvez seja exatamente por isso que o maior despertar da sua vida não aconteça no dia em que encontrar Deus, mas no dia em que finalmente reconhecer que Ele nunca respirou um único segundo separado de você. Se esta reflexão fez você olhar para a Bíblia com novos olhos, escreva nos comentários a frase: "Eu me lembro de quem eu sou". Esse simples gesto pode marcar o início de uma mudança profunda na maneira como você enxerga a si mesmo. E se conhece alguém que ainda acredita que a história de Adão pertence apenas ao passado, compartilhe esta mensagem. Talvez ela descubra pela primeira vez que essa história sempre esteve acontecendo dentro dela.
Porque, como Neville nos convida a perceber, a maior revelação das Escrituras nunca foi mostrar onde Deus está. Foi revelar onde Ele sempre esteve, vivendo, despertando e reconhecendo a si mesmo através da sua própria consciência.